Capítulo 8. Guia por tipo de deficiência. Especificidades. Para que o cidadão possa identificar com clareza quais são as suas garantias específicas e como a legislação brasileira protege a sua condição, detalhamos abaixo as regras, normas e direitos aplicados a cada grupo de deficiência. 8.1 Deficiência visual, cegueira, baixa visão e visão monocular. O ordenamento jurídico brasileiro confere garantias específicas voltadas a assegurar a plena autonomia, a inclusão informativa, o acesso a tecnologias de leitura e o direito sagrado de ir e vir sem barreiras comunicacionais ou arquitetônicas para os cidadãos cegos, com baixa visão ou limitações visuais correlatas. 8.1.1 Direito ao cão-guia e penalidades por discriminação. É uma garantia jurídica absoluta o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar, circular e permanecer acompanhada de seu cão-guia em todos os ambientes e estabelecimentos públicos ou privados de uso coletivo em todo o território nacional. Essa autorização abrange, de forma expressa, os meios de transporte público de massa, ônibus urbanos interestaduais, metrô, trens, embarcações, os transportes privados individuais, táxis e veículos de aplicativos de transporte de passageiros, bem como estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, supermercados, shoppings, cinemas, teatros, agências bancárias e hospitais. Qualquer tentativa de restrição de acesso do animal, exigência de uso de focinheira, que impede o trabalho de guia do cão, isolamento do usuário em áreas separadas ou a cobrança de qualquer taxa financeira extra pelo ingresso do animal configura ato flagrante de discriminação e infração legal grave, sujeitando o infrator a penalidades administrativas, interdição do local e ao dever de indenizar por danos morais. O cão-guia em serviço é um instrumento de acessibilidade e extensão do próprio corpo do seu usuário, devendo ser acolhido com o máximo respeito e dignidade. 8.1.2 Acessibilidade digital rígida em portais e aplicativos. Conforme as determinações expressas contidas no artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, todos os sítios eletrônicos e páginas da internet mantidos por órgãos públicos de qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, instituições bancárias, financeiras e empresas privadas com sede ou representação comercial no país devem ser obrigatoriamente acessíveis. Os portais e aplicativos devem possuir codificação interna compatível com softwares livres ou comerciais de leitura de tela, como NVDA e JAWS, audiodescrição de imagens e caminhos de navegação simplificados por teclado, garantindo que o cidadão com deficiência visual possa realizar compras, transações bancárias e consultas informativas com total autonomia e sigilo de seus dados. 8.1.3 Adaptação completa de certames, concursos e avaliações. É um direito inalienável assegurado aos candidatos com deficiência visual a disponibilização de provas de concursos públicos, vestibulares, exames de ordem e avaliações educacionais em formatos totalmente acessíveis e adaptados à sua necessidade. O candidato pode optar, no ato da inscrição, pelo recebimento da prova impressa em sistema Braille, em fontes amplamente ampliadas para casos de baixa visão, em arquivos digitais acessíveis por leitor de tela ou, ainda, contar com o auxílio presencial de um fiscal ledor e transcritor fornecido pela banca organizadora. Adicionalmente, é garantido direito ao tempo adicional para a realização dos exames, mediante requerimento prévio instruído com o respectivo laudo médico. 8.1.4 Reconhecimento legal da visão monocular como deficiência visual. Após anos de intensas batalhas judiciais e sociais, a visão monocular, caracterizada pela perda da visão em apenas um dos olhos e a consequente perda da noção de profundidade e restrição do campo visual periférico, foi classificada e reconhecida oficialmente por lei federal como deficiência visual para todos os efeitos jurídicos no país.
Essa equiparação confere ao cidadão monocular o direito pleno de concorrer às vagas reservadas de cotas em concursos públicos e na lei de cotas do setor privado, acesso às regras e critérios reduzidos da aposentadoria PCD junto ao INSS, isenções tributárias correspondentes e todos os demais benefícios assistenciais inerentes à condição. 8.2. Deficiência auditiva, surdez, hipoacusia e surdo-cegueira. O arcabouço jurídico voltado à deficiência auditiva concentra-se de forma enérgica na eliminação de todas as barreiras na comunicação e na garantia do acesso pleno e autônomo à informação, à cultura e aos serviços públicos e privados. 8.2.1. Obrigatoriedade de atendimento em Libras nos órgãos e serviços. Todos os órgãos da administração pública direta e indireta, empresas concessionárias de serviços públicos essenciais, como distribuidoras de energia elétrica, concessionárias de água e saneamento básico, operadoras de telefonia e internet, além de instituições financeiras e agências bancárias, são obrigados por lei a dispor de atendimento presencial ou de ferramentas de mediação tecnológica por meio da língua brasileira de sinais, Libras. Os estabelecimentos devem contar com funcionários capacitados ou plataformas de videochamada em tempo real com tradutores e intérpretes de Libras, garantindo a comunicação fluida, sem intermediários e plenamente compreensível com o usuário surdo. 8.2.2. Acessibilidade audiovisual plena, closed caption, audiodescrição e janela de Libras. Todas as campanhas institucionais promovidas pelo governo, propagandas partidárias obrigatórias, pronunciamentos oficiais de autoridades públicas e conteúdos de radiodifusão de sons e imagens devem contar, de forma obrigatória, rigorosa e simultânea, com 3 mecanismos fundamentais de acessibilidade: a subtitulação por meio de legenda oculta, closed caption, a audiodescrição e a janela contendo intérprete de Libras em dimensões que permitam a perfeita visualização dos sinais e expressões faciais. 8.3. Deficiência motora. O conjunto de garantias destinado à deficiência motora foca na superação definitiva das barreiras físicas, arquitetônicas e urbanísticas que sabotam a livre circulação, o direito de ir e vir e o exercício pleno da cidadania. 8.3.1. Acessibilidade arquitetônica e urbanística rígida, normas ABNT. A legislação determina de forma categórica que todos os prédios públicos e privados de uso coletivo novos ou já existentes devem cumprir rigorosamente as normas técnicas de acessibilidade estabelecidas pelos órgãos competentes, como a ABNT-NBR 9050. É obrigatória a garantia de rotas acessíveis providas de rampas com inclinação regulamentar, elevadores adaptados com comandos em braille e aviso sonoro, banheiros devidamente dimensionados e equipados com barras de apoio para cadeirantes, sinalização tátil de alerta e calçadas públicas totalmente desimpedidas, sem buracos ou obstáculos que impedissem o deslocamento seguro de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. 8.3.2. Logística de transporte e cadastro de condutores autorizados. O direito à mobilidade urbana e rodoviária abrange tanto o condutor com deficiência habilitado quanto o não condutor. Nos casos em que a gravidade da deficiência física impeça totalmente o indivíduo de dirigir, as isenções fiscais de tributos, como IPI, ICMS e IPVA, na compra do automóvel 0 km mantêm-se integralmente garantidas por lei. O cidadão PCD tem o direito legal de indicar formalmente perante os órgãos fazendários até 3 condutores autorizados, que serão os responsáveis por dirigir o veículo e garantir o transporte seguro e digno da pessoa com deficiência para suas consultas, tratamentos, trabalho e lazer. 8.4. Condições neurológicas e neurodivergências, autismo, TDAH, Down e paralisia cerebral.
Este segmento engloba garantias cruciais voltadas à proteção de indivíduos com condições neurológicas, cognitivas e do neurodesenvolvimento, promovendo a sua inclusão social e blindando as famílias contra abusos e preconceitos. 8.4.1 Síndrome de Tourette, contexto clínico, projetos de lei e direitos no INSS. A síndrome de Tourette é uma condição neurológica crônica de alta complexidade que causa tiques motores e vocais involuntários, repetitivos e incontroláveis. Quando a síndrome se manifesta em seu grau severo, o impacto no ambiente de trabalho, o esgotamento físico e as barreiras sociais enfrentadas pelo paciente são imensos. Atualmente, o projeto de lei nº 206 de 2021 busca incluir expressamente de forma textual a síndrome de Tourette na Lei Brasileira de Inclusão, LBI, com o objetivo de pacificar em definitivo o entendimento de que a condição deve ser tratada legalmente como deficiência para todos os fins. Mesmo enquanto o projeto segue o seu trâmite legislativo regular, o portador de Tourette que apresenta limitações funcionais graves já pode e deve buscar seus direitos junto ao INSS. A concessão dos benefícios não ocorre de forma automática apenas pelo nome do diagnóstico, mas depende da avaliação biopsicossocial do órgão para comprovar o impacto devastador dos sintomas na rotina diária. Preenchidos os requisitos de barreiras de longo prazo ou de incapacidade para o trabalho, o cidadão tem direito ao acesso ao benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, caso comprove a vulnerabilidade financeira da família, ao auxílio por incapacidade temporária, à aposentadoria por incapacidade permanente ou ao enquadramento nas regras benéficas da aposentadoria PCD. 8.4.2 A cipiteia e a sinalização obrigatória do símbolo do autismo, Lei Romeu-Mion. Esta legislação confere ao beneficiário a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIPTEA. Este documento possui validade nacional e foi criado para garantir a prioridade absoluta de atendimento em todos os serviços públicos e privados, operando como um documento oficial que substitui por completo a necessidade de portar laudos médicos impressos no cotidiano. Além disso, por força de lei, todos os estabelecimentos públicos e privados, como supermercados, agências bancárias, farmácias, restaurantes e lojas de departamentos, são obrigados a incluir a fita com o desenho de quebra-cabeça de cores variadas, símbolo mundial do autismo, em todas as suas placas de sinalização de atendimento prioritário e caixas preferenciais, sob pena de sanções administrativas e multas. 8.4.3 Horário especial de trabalho para pais e responsáveis legais. Os servidores públicos de qualquer esfera, e trabalhadores do regime seletista, amparados por sólida e consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, que sejam pais, mães, tutores, curadores ou responsáveis legais por pessoas com deficiência neurológica, intelectual ou autismo têm o direito garantido à redução de sua jornada de trabalho diária ou semanal. Essa redução de carga horária ocorre sem qualquer tipo de diminuição ou desconto em seus vencimentos, salários ou vantagens financeiras, e sem a necessidade de compensação posterior de horários. O benefício visa permitir que o trabalhador possa acompanhar o dependente de forma adequada em suas terapias essenciais, consultas médicas e rotinas de reabilitação. 8.4.4 Desconto de 80% em passagens aéreas para acompanhantes, Medif-Fremec. A pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, ou qualquer outra modalidade de deficiência que adquira uma passagem aérea para voos domésticos ou internacionais tem o direito garantido por lei de obter um desconto de, no mínimo, 80% no valor da passagem aérea do seu acompanhante indicado, conforme estabelece a Resolução nº 280 de 2013 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e o Decreto nº 8.537 de 2015.
A mecânica do direito funciona de forma muito clara. A pessoa com deficiência efetua o pagamento do valor normal e regular de sua própria passagem e o acompanhante essencial por ela indicado recebe o desconto obrigatório de 80% sobre a tarifa. A solicitação deve ser realizada junto à companhia aérea com antecedência mínima, mediante o envio do laudo médico detalhado e do formulário padrão MEDIF, Medical Clearance Form, ou através do cadastro permanente FREMEC, Frequent Traveler Medical Card, preenchido pelo médico assistente, possuindo a companhia aérea o prazo de resposta obrigatório por lei de até 48 horas. 8.4.5 Alertas e defesa do consumidor contra práticas abusivas de companhias aéreas. Caso a companhia aérea crie dificuldades burocráticas descabidas para o processo, atrase a resposta de forma proposital, negue o desconto sem uma justificativa legal médica plausível ou simplesmente omita essa informação para forçar a família a comprar 2 passagens inteiras pelo preço regular, o consumidor lesado deve formalizar imediatamente a denúncia junto à ANAC e aos órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, além de buscar a devida reparação e cumprimento forçado da obrigação. Por meio do amparo do Poder Judiciário, restando configurada a falha grave na prestação do serviço. 8.5 Deficiência mental ou psicossocial, distinções e garantias de tratamento dignificado. É de suma importância técnica não confundir a deficiência intelectual, ligada ao desenvolvimento cognitivo, com a deficiência mental ou psicossocial. Este grupo abrange pessoas que, em decorrência de transtornos mentais graves, crônicos e persistentes, como a esquizofrenia refratária, o transtorno bipolar grave, a psicose ou depressões maiores refratárias, enfrentam barreiras e impedimentos de longo prazo que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Garantias de tratamento dignificado. A Lei de Reforma Psiquiátrica, Lei nº 10.216 de 2001, e a LBI proíbem terminantemente qualquer tipo de internação compulsória arbitrária ou tratamentos desumanos. É direito do paciente o acesso à rede de atenção psicossocial, REPS, e aos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, pelo SUS, recebendo medicamentos de alto custo de forma gratuita. Direitos previdenciários e assistenciais. Caso a gravidade do transtorno mental impeça o indivíduo de prover o próprio sustento ou de exercer atividades laborais de forma permanente, ele terá direito, após perícia médica e social minuciosa no INSS, à concessão do benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, ou aos benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sem qualquer discriminação pelo nome do diagnóstico psiquiátrico. 8.6 Deficiência múltipla, abordagem educacional e cumulatividade de barreiras. A deficiência múltipla caracteriza-se pela ocorrência de 2 ou mais deficiências associadas no mesmo indivíduo. Por exemplo, a associação de uma deficiência motora severa com uma deficiência intelectual, ou a surdo-cegueira em graus variados. Esta condição gera um impacto complexo na autonomia, exigindo um olhar individualizado e intersetorial do Estado. Abordagem educacional e social especializada. O poder público e as instituições privadas de ensino são obrigados a fornecer um plano de atendimento educacional especializado, AEE, multifocal, que atenda a todas as necessidades específicas do aluno simultaneamente. O estudante tem direito a mediadores escolares capacitados e recursos de tecnologia assistiva combinados. Direito a múltiplos apoios. Na avaliação biopsicossocial do INSS e de órgãos de assistência, as barreiras enfrentadas pelo indivíduo devem ser somadas e ponderadas de forma cumulativa, reconhecendo que a sobreposição de limitações exige critérios de concessão de benefícios e suportes de cuidadores ainda mais flexíveis e protetivos. 8.7 Pessoas ostomizadas, deficiência física por equiparação.
Por força do Decreto Federal nº 5.296 de 2004, as pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico de estomia, abertura de um canal artificial para eliminação de fezes ou urina, como a colostomia, ileostomia e urostomia, e que fazem o uso contínuo de bolsas coletoras são oficialmente reconhecidas e equiparadas a pessoas com deficiência física para todos os efeitos legais no Brasil. 8.7.1 Acessibilidade e adaptação de banheiros públicos e coletivos. Os estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, como shoppings, aeroportos, rodoviárias e universidades, devem disponibilizar banheiros adaptados específicos para ostomizados, que possuem características técnicas próprias diferenciadas, como vasos sanitários e pias posicionados em altura adequada para o esvaziamento e higienização segura da bolsa coletora, espelho frontal e suportes para materiais de troca. 8.7.2 Fornecimento gratuito e regular de insumos pelo SUS. É obrigação do SUS, por meio dos programas de atenção à saúde das pessoas ostomizadas, fornecer de forma totalmente gratuita, mensal, regular e sem interrupções as bolsas coletoras de padrão compatível com a anatomia do paciente, além de adjuvantes de proteção e segurança, como pastas de barreira cutânea, pós de proteção, lenços de limpeza e fitas adesivas. A falta de entrega desses materiais gera direito a acionamento judicial imediato contra o Estado por violação ao direito à saúde e à dignidade.